eu falava good morning, pô. Aí eu tive que, no caminho, aprender e se virar para onde os lugares que eu estava, né, poder me comunicar. Então, fala dessa importância. Eu até falei um parênteses, ainda bem que você tocou nesse assunto, sobre isso, porque eu estou querendo implementar no AT5 de alguma maneira. Eu já fiz parceria com escolas, não deu muito certo. Eu queria uma coisa mais presencial, que eles pudessem instalar, eu também estou meio de olho, né? Não só entregar comercialmente algo, mas sim que eles possam tirar proveito. Como que funciona a aceitação dos atletas aí? Taliba, primeiramente, sem dúvida que é muito importante, não só em inglês, mas como qualquer processo educativo e cultural dentro da categoria de base. Né? Lá no caso do Goiás, vou resumir e vou abranger um pouquinho a escola para vocês entenderem como que funciona também. Sim. Todos os atletas são obrigados a estudar, né? Isso já faz muito tempo que é assim, mas os atletas que moram no alojamento, por terem toda essa estrutura, eles precisam ter frequência e ter nota. Então a nossa pedagoga, chama Mônica, ela fica por conta disso, indo nas escolas, tendo reunião com a diretoria, sabendo do comportamento dos atletas nas aulas. Não é só o atleta ir para a escola, porque às vezes ele vai para a escola, chega lá, só assina a chamada, vai embora. Não é isso não, é o atleta estudar de verdade, participar Sim, de isso que eu todo ia o falar. processo, né? Então a nossa pedagoga fica tomando conta disso. Os atletas que moram no alojamento do Goiás vão de van, vão e voltam de van do clube. Sim. Então eles têm que assinar uma chamada para entrar na van, assina a chamada novamente quando chega no clube, com horário, com tudo organizado, de uma forma bem disciplinada. Em relação ao inglês, é um projeto incipiente, que ele tem mais ou menos um ano e pouco. São aulas... É uma professora particular, não tem convênio com escola nenhuma. Sim. Professora particular que vem fazendo uma programação, planejamento com os atletas que moram no alojamento. Legal. Então, hoje são 38 atletas, eles têm lá, dividido por faixa etária, por aulas, né? Uns têm aula terça e quinta, outros segunda e quarta. O planejamento é da professora. Sim, porque ela Então, vai por ela desenvolvimento, né, de entendimento também, né? também, tá? Então, ela faz um trabalho integrado junto com a pedagoga. E é tão legal isso que hoje nós temos atletas do Sub-20 cursando na faculdade, nós temos atletas fazendo educação física, atletas fazendo fisioterapia. Ai, que Então, legal. então a gente já tem, assim, é um processo que vem acontecendo há alguns anos e que já está tendo frutos agora, sabe? A gente vem acompanhando de perto esse trabalho. E repito, não é só o atleta frequentar a escola, é realmente o atleta estudar. A maioria dos nossos atletas conseguem terminar o segundo grau. É um caso ou outro muito específico, que às vezes vem de outra região, de outro clube, né, que está ali com um processo educacional meio defasado, às vezes perdeu muitos anos, mas a maioria, os atletas terminam o segundo grau e o clube incentiva a poder fazer a faculdade também. Que Então, legal. isso que eu acho muito importante. Porque o menino também que chega, ele não tem como ficar fora da casinha, né? Como existe um processo dentro do clube, ele mesmo, pô, ele fica mal, né? Ele tem que entrar dentro do contexto que vive e aquilo que você falou que é mais importante, né, Rafa? Nesse processo de regra, porque eu acompanho aí todo também no futebol há um tempo, né? Tipo, tem algumas coisas que nós, como nós é bom, eu gosto de falar do curso que a gente está fazendo, que tem para mim, né? Na verdade, para mim tem sido maravilhoso, tem me tirado da zona de conforto, né? E a gente vê que muitas coisas são só regras, né? Que são regras que não são aplicadas, porque existe uma lei, deu 14 anos, foi por dentro do seu clube no alojamento, e né, eu tenho um atleta no Red Bull Bragantino, que quando ele decidiu nesse processo de 14 anos decidir qual clube ele tinha uma opção para ir para o Atlético Paranaense, tinha uma opção para ir para o Novo Horizontino, Fluminense. Aí os pais, né, que tem uma formação, né, melhor, eles optaram pelo Red Bull na época, né, por causa de todo o processo que viviam tudo dentro do clube, né. Então isso que a gente tenta aqui entregar e falar isso para eles, sabe, Rafa? Nosso processo aqui somente com os pais, né, mostrar essa realidade, que tudo existe um caminho, né, que primeiramente o sonho é dos meninos, né, que eles precisam ser um suporte real, verdadeiro. O que é suporte real, verdadeiro?
parar com o sonho, né? Porque ele é maduro, porque ele é pai e mãe, né? Mostrar uma realidade para o filho de um caminho que ele precisa se formar nesse caminho, porque eu brinco com ele, se você ser jogador mais ou menos, você tem que ser pelo menos o Ataliba. Não foi jogador mais ou menos. Então, se você quer ser o Neymar, você tem que passar por que for o Ataliba primeiro, né? Se for jogador médio, eu brinco, né? Eles Ataliba mais ou menos, né? Eles falam. Falei, mas só que, por exemplo, a minha vida eu parei com 33 anos, né? E eu tive que seguir, e aquilo que você falou, né? Que eu falo com as pessoas, né? A rede social, tudo aquilo que existe, né? Você é aquilo que você posta, você pesquisou sobre mim, eu pesquisei sobre você. Se a história ela fica meio tortuosa do que ela falou, pô, eu sou o Rafael Barreto, né? Não com orgulho. Tem uma história, eu represento uma instituição, como que eu vou expor uma instituição para algo que não seja positivo? Então, não orgulhando disso, né? Mas sabendo que existe um caminho que ele precisa ser traçado, trilhado, e aqueles que escutam, né, Rafa, que passam por todo esse processo, que eu achei bonito aí que você falou do Goiás, ele começa lá, o erro ele diminui, né? Começa Com lá certeza. Uma camisa como o Goiás, um sub-6 nele não é muito mais do que uma franquia, né? Não quero falar mal de franquia, não. Muito mais de uma franquia, tem um processo que vocês acompanham, né? Que você falou que da iniciação esportiva lá do 6 ao 14, depois vocês da base acompanham desse processo, desde que entra na pré-equipe, aqueles que estão se destacando. Então, a chance de dar errado, meu amigo, ela vai diminuindo no caminho e por isso que o Goiás é essa estrutura. E eu já estou feliz, nós vamos querer aí, se Deus quiser, ter atletas aí no Goiás, porque é uma camisa muito grande e a gente quer principalmente isso, né? Que ele possa ser formado, porque se ele é formado e a aptidão dele, talento, ele é potencializado, Rafa, ele vai jogar no Milan, vai jogar grandes clubes, né? Vai ter uma carreira sólida, mas só que a gente precisa entregar um atleta melhor para o mundo, né? Para a sociedade. Com certeza, esse é o fator principal, Thalima. E vem mudando muito essa perspectiva, né? Até poucos anos atrás, você encontrava poucas pessoas no futebol preocupadas com a formação integral do atleta, preocupadas com a formação do homem, e pessoas como nós, como o meu amigo Batata, que acabou de entrar aí, Thalima, coordenador da base do Atlético Goianiense aqui. Que legal, cara. Então nós somos rivais dentro de campo, mas é um parceiro que eu tenho. Abraço aí, Batata. A gente vem debatendo muito, preocupado com a formação mesmo dos atletas. Conforme eu frisei no começo, são poucos os atletas que chegam no nível profissional, então a gente tem que dar condições para poder formar o cidadão. Você comentou um fator muito importante, na minha opinião, que é a relação da família, atleta e clube. Eles precisam formar um triângulo e essa relação ela tem que ser construída em conjunto, né? Quando a família entende a importância do clube na formação do atleta, que ela também tem que apoiar as decisões do clube, respeitar o que está sendo programado, o que está sendo conduzido pelo clube, isso é muito importante, né? Conforme eu tinha frisado, o Goiás, com a equipe multidisciplinar que tem, então nós temos uma psicóloga que faz o acompanhamento dos atletas e dos familiares, que é muito importante. Então faz o acompanhamento, atende os familiares também. Nós temos, por exemplo, um atleta nosso da categoria de base que o pai está preso. Né? É uma realidade que o pai está preso, tem atletas que os pais estão separados, que o pai está desempregado. Então o clube ele precisa cuidar disso também, ele precisa ter essa preocupação também. Como que ele vai formar um atleta, como que um atleta vai conseguir render o que ele pode render, se o atleta tem todas essas questões em volta dele. A gente não pode achar que o atleta é um robô e que dentro do CT o que vale é ele jogar futebol e depois as outras coisas é ele que se vira, não é assim. Sim. Né? Se o clube ele tem a estrutura e ele tem essa condição de poder ajudar o atleta, esse é o trabalho mais legal que tem, é o que mais deixa a gente realizado, é saber que esse trabalho ajuda não só o atleta, ajuda o ser humano, ajuda a pessoa, e o feedback é muito interessante, sabe, Thalima? De atletas que chegam na equipe profissional
e antes do treino do profissional descem na base para conversar com a gente, para poder cumprimentar os professores, poder agradecer a nutricionista, a psicóloga.